Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua santa e poderosa palavra. Quero ler com vocês hoje um texto que está no livro do profeta Malaquias. Esse é o texto para a nossa breve reflexão. Capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim: vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite por pessoas de outras nações. Em todo mundo oferecem incenso e sacrifício puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês com suas ações desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaro que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, irmãos, somente até aqui. Vamos lá. O profeta Malaquias, ele vem como profeta, na verdade, mas ele era um pastor, e um pastor que exibia o amor leal do Senhor, que oferecia, que ofertava esse amor leal do Senhor aos israelitas. Ele também era um teólogo, escreveu uma carta de cunho teológico bastante grande, ensinando como que deveria ser o culto e a adoração ao Senhor, repreendendo justamente esse tipo de ação a qual nós lemos aqui. Ele também era um mensageiro bastante rigoroso e um profeta bastante rigoroso, um mensageiro capaz de transmitir a mensagem de forma que ensinasse as pessoas, e um mensageiro e um profeta com bastante rigor, mostrando ao povo como deveria ser feito. E ele pregou durante a volta do cativeiro babilônio. Ele pregou durante um tempo de transição, e eu creio que eu estou pregando aqui justamente para pessoas dessa forma, que estão passando por um processo de transição no deserto. E nesse processo ele pregou justamente numa península persa que ficava perto de Israel, a uma comunidade de israelitas que ficavam ali, uma comunidade de judeus. E nós precisamos identificar isso, que é bem peculiar para aquilo que nós vamos falar. Eles ainda não tinham pisado de volta na terra da promessa. Vamos lá, então? Começa assim a palavra. Vamos fazer as aplicações pertinentes àquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Vão em frente, supliquem-se a Deus para que tenha compaixão de vocês. Eu gosto dessa parte porque muitas vezes, irmãos, em algumas outras versões, como a Ferreira de Almeida, ele traz como um questionamento. Vocês dizem, o Senhor não tem compaixão de nós, e muitas vezes nós pensamos que o Senhor não tem compaixão de nós. Muitas vezes identificamos algo de errado com o Senhor. Muitas vezes, no processo da nossa caminhada, nós pensamos que há alguma coisa de errado com o Senhor, porque o Senhor não olha para nós. É como se o Senhor não tivesse ali. É como se o Senhor não se importasse conosco. Mas no versículo 2 ele fala: com amor leal eu te amei. Eu sempre te amei. Ele fala que sempre o Senhor nos amou. Mas o que estava acontecendo? Vem justamente a próxima colocação, que o Senhor fala: mas por que ele atenderia? E essa é uma colocação do profeta, uma vez que apresentam esse tipo de oferta. Algumas versões trazem, oferecendo você ao Senhor essa oferta, aceitaria ele a vossa pessoa? Justamente a Ferreira de Almeida. Por quê? Porque o Senhor não olha para a oferta, irmãos. E eu vou ser bem claro, a oferta ela é importante, mas ela é importante para quem? Para nós. E eu vou chegar lá. Ela é importante para nós, irmãos. Ela trabalha o nosso coração. Toda oferta, de qualquer cunho, financeira, espiritual, familiar, qualquer oferta que nós oferecemos, qualquer algo que nós colocamos diante do Senhor, Ele nunca olha. Eu quero provar isso biblicamente. Em Hebreus 11, versículo 4, diz que o Senhor fala que a oferta de Caim fala até hoje. Eu quero ler o texto com vocês. Diz assim, ó. A oferta de Abel fala assim, ó: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era homem justo, e Deus aprovou suas ofertas.
embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. A palavra está falando que a oferta de Abel, ela fala até hoje. Mas por que ele aceitou a sua oferta? Porque por meio da oferta ele provou que era um homem justo e sensato. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós façamos a obra dele, aquilo que ele colocou no nosso coração, com todo o coração, com pessoa. Vamos ler agora justamente o texto que está em questão de Abel e Caim. Olha só, fala assim, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 4. O texto bíblico diz assim: Abel, por sua vez, vamos voltar um pouquinho, fala assim, ó, no versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou sua parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do rebanho. Dá para entender? O que dá para entender, e o texto ele tem poucas informações, é que Abel, ele ofertou como se soubesse que era para o Senhor, como se fizesse distinção, como tratando o Senhor como a melhor parte, a primeira parte, ou seja, a melhor parte seria para o Senhor. E Abel não, e Caim não. Caim, pelo que entende, e eu falei um pouco da cultura hedonista, da cultura do eu, pelo que entende, ele separou a melhor parte para ele. Mas o que é o entendimento que se tem, meus irmãos? Que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Então tudo que nós ofertamos, provavelmente e certamente retornará às nossas mãos. Olha, a palavra continua falando, o Senhor aceitou Abel. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caiu, se enfureceu e ficou transtornado. Muitas vezes nós vemos isso, irmão. Então há uma questão de rejeição nas ofertas. Mas como isso acontece, irmãos? Ele vai falando. Olha, ele continua no versículo 10. Quem dera um de vocês fechassem as portas do templo para que não se acendessem em vão o fogo do meu altar. Irmãos, havia naquele momento, eles ofereciam para o Senhor as ofertas de várias formas. Eu quero até ler o texto com vocês, porque aqui no versículo 11 fala assim, ó, dizem, é difícil demais servir ao Senhor, ou seja, eles colocavam dificuldade em tudo. Então o que eles faziam? Vocês trazem as ofertas dos animais roubados, aleijados e doentes. Roubados, irmãos, não teve esforço nenhum. E toda a oferta que nós falamos para o Senhor, ele exige de nós um trabalho. O Senhor não é igual ao Satanás que dá algo para nós sem trabalho, sem algo que nos custe. Sem algo que nos custe. O Senhor, tudo que ele vai nos dar, ele vai exigir de nós um trabalho. Ele vai exigir de nós uma oferta. Quando as ofertas são entregues, irmãos, por exemplo, em forma monetária, ela exigiu de você um tempo no seu trabalho, ela exigiu de você um tempo a qual você se preparou para aquele trabalho. E fala justamente disso, as ofertas roubadas, que não teve preparo, que estava lá, ele só pegou para ele, e ainda em forma de pecado. E os animais aleijados, irmãos, é que não houve justamente como que eu vou falar para vocês a palavra que eu vou usar? Meu Deus, fugiu. Mas é como se não houvesse uma escolha, como se tivesse feito de qualquer forma. De qualquer forma, e eu já vou chegar lá. Ou seja, tá ali, sabe, não houve uma seleção, essa é a palavra, não houve uma seleção para fazer para o Senhor, escolheram um aleijado. E desde o princípio o Senhor instrui por meio de Moisés a ofertar aquilo que é melhor. Logicamente, as ofertas hoje, irmãos, elas são de forma diferente, eu vou encontrar, mas isso fala muito do contexto a qual nós estamos trabalhando. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração e tem a ver com a promessa. E os aleijados e doentes? E os doentes? Os doentes falam justamente de um animal contaminado. É como se nós estivéssemos oferecendo para o Senhor sem mesmo nós nos limpar. Ele fala aqui, ó, em Jeremias 48, versículo 10, ele fala assim, ó, maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. E algumas versões falam, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que impedirá a sua espada de derramar o sangue. Essa segunda parte fala justamente que de um povo que estava destinado a cumprir uma punição da parte do Senhor, e teriam que ir até o fim. Foi por isso que Saul foi rejeitado, porque Saul ofereceu
ele ofereceu a parte que lhe cabia, e a melhor parte ele usou para se mostrar para as autoridades, para o povo, o poder que ele tinha. E o Senhor, meus irmãos, ele se desagrada disso. O Senhor, ele desagrada. Quando nós pegamos para fazer algo para o Senhor, tem que ser feito da forma que ele colocou em teu coração. Maldito o homem que faz a obra relaxadamente do Senhor. Então é melhor que nem se colocasse, nem que nem abrisse o altar. E muitas vezes nós vamos ter que fazer isso, irmãos. Olha, em Jeremias 7, versículo 14, o Senhor dá uma ordem para Jeremias: pare de orar para esse povo. Por quê, irmãos? Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Quando ele fala que é melhor que nem abrisse, que um tivesse coragem de fechar a porta do templo, era para que o povo nem fosse cultuar ele lá, que nem oferecesse culto para o Senhor, porque ele não receberia. Então era necessário que alguns tivessem coragem de fazer o que é certo. Eu quero repetir isso. É necessário alguns ter coragem de fazer o que é certo. Tem pessoas que gostam só de ouvir pregações, por exemplo, sobre consolo, sobre o amor de Deus, sobre as promessas. Mas quando vem a exortação, elas normalmente nem assistem o vídeo até o final. E, irmãos, a gente pode matar uma pessoa que está precisando da exortação da parte do Senhor. Por quê? Porque a exortação, ela confronta a pessoa a mudar de vida. Ela confronta a pessoa, sabe, a melhorar, para oferecer algo melhor para o Senhor. Então, fechar a porta do templo, por exemplo, eu sei que eu prego para pessoas que oram pela restauração de relacionamento. Irmãos, muitas vezes na carência do nosso deserto, desejamos que a pessoa volte, e ela volta de qualquer jeito. E o que é uma oferta agradável ao Senhor? Irmãos, é justamente isso. Por exemplo, a pessoa que volta sem arrependimento, sem nada, ela está carente. Normalmente sexualmente falando, ela está querendo carinho, está querendo companhia, está querendo atenção. Às vezes eu já ouvi casos de pessoas que voltaram porque estavam endividados e queriam alguém que suprisse as suas necessidades. Então, se não é o tempo de voltar, se é o tempo de falar não, se é o tempo de exortar, a pessoa precisa passar por aquele processo, por aquele deserto. É o preparo, não é o animal roubado. Sabe, não é o animal contaminado, não é um animal aleijado, sem seletividade, sem escolha. Irmão, nós estamos passando por um deserto. Não podemos aceitar de qualquer forma, não. Isso se atribui a nós. Por quê? Porque a obra que ele está fazendo em nós é dele. Essa obra nem nossa é. Essa obra nem nossa é. E o Senhor fala: não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Irmãos, eu gosto de um texto que está justamente em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. O Senhor fala: eu honrarei os que me honrarem, eu honrarei os que me honrarem. Para quem ele está falando? Ele mandou um profeta e falar com o sacerdote Eli. E ele tinha feito uma promessa para o sacerdote Eli. Percebe que as promessas são condicionais à obediência também? A obediência da nossa parte do Senhor de fazer conforme Ele quer. Por quê? Porque Ele quer nos dar eternidade. O profeta, ele foi a Eli, e o que acontecia? Eli sabia o que os filhos faziam. Os filhos ficavam cantando as menininhas na porta do templo. E outra, eles ofertavam dessa forma aqui para o Senhor, animais, sabe, adulterados, e guardavam o melhor para ele. Eli sabia. E o Senhor rejeitou Eli e o sacerdócio que seria eterno. Naquele momento ele tirou e passou para a mão de Samuel, uma criança que ele estava cuidando lá dentro. Então o Senhor honra aqueles que honram o Senhor, que fazem a obra de forma adequada, irmãos. É de forma adequada que o Senhor exige de nós, irmãos. Olha, ele continua falando. Ele fala assim, contudo, meu nome é honrado de manhã e até à noite por pessoas de outras nações. Em todo mundo oferecem incensos e sacrifício puro em minha honra. Quer dizer, tem pessoas que fazem, meu irmão, o que o Senhor quer. Então a dificuldade, ela não pode ser colocada como desculpa. Então não adianta nós suplicarmos para o Senhor ter compaixão de nós, sendo que o Senhor quer justamente que nós enfrentemos a dificuldade. Não podemos fazer de forma nenhuma. Olha, e isso vale para tudo, irmãos. Para qualquer tipo de oferta. Perceba que eu quero falar para vocês, olha só, por exemplo, Paulo, ele colocou o trabalho dele como oferta. Ele sabia disso. Olha o que ele fala aqui em Romanos capítulo 15, no versículo 16.
No versículo 15, ele fala assim, ó, a respeito de alguns assuntos eu lhe escrevi, lembrar-lhes novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O trabalho dele se tornaria uma oferta a Deus. Então, todo o trabalho que nós colocamos diante do Senhor, primeiro, nós temos que ir até o fim. Segundo, tem que ter seletividade. Terceiro, feito diligentemente. Ou seja, tem que ir até o fim, tem que continuar e perseverar. E outra, ele não pode ser feito de forma rápida, ou seja, doar animais roubados, que nós não tivemos esforço e não tivemos trabalho para conquistar nenhum. Por quê? Porque é nisso tudo que se agrega o valor, meus irmãos. É nisso tudo que agrega o valor. A gente vê pessoas, eu leio os comentários, eu sei que tem pessoas que estão exaustas, que estão cansadas, e uma das coisas que o Espírito Santo tem falado para mim, e ó, o profeta aqui não é diferente, eu fico muitas vezes, irmãos, mas é nesse momento que eu vejo, sabe, o quanto o Senhor tem sido bondoso comigo, o quanto a bondade do Senhor me alcança, irmãos. Por quê? Olha, todos passaram por isso. O Elias ali em 1 Reis, capítulo 19, depois da batalha ali com Jezabel, ele quis sair e Deus deu para ele uma missão, fala assim, vai e unja Jeú e Eliseu no seu lugar. E Elias até questiona um pouco, ele fala assim, ó, ainda há 7.000 para mim, ou seja, sempre tem pessoas disponíveis para fazer a obra do Senhor. A questão da obra é que ela faz bem para nós e nos prepara para aquilo que nós queremos tanto receber no nosso deserto. Muitas pessoas estão no deserto, meu irmão, porque não aguentaram a dificuldade da vida. E muitos acharam que ia encontrar facilidade, quando na verdade encontraram dificuldade. Agora, é muito fácil beijar o rosto, beijar a boca e beijar a mão. O difícil é fazer com que o beijo entre no coração, e principalmente no coração de Deus. É muito fácil sonhar, difícil é levantar e realizar o sonho. É muito fácil falar, difícil é fazer. Difícil é fazer, é muito fácil falar, é difícil é praticar. E é isso que o Senhor está gerando em nós no deserto. Nós precisamos compreender essas situações. Agora, quando nós aceitamos de tudo por causa da nossa carência, por causa do tempo de espera, nós podemos aceitar um animal contaminado. Contaminado, irmãos. Contaminado. Olha, eu quero terminar com vocês porque esse é o tipo de pessoa que Deus honra. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas menor no reino de Deus e maior do que ele. É Jesus honrando João Batista, dando um testemunho na frente de muitos que foram falar com ele. Mas por quê? Ele foi honrar. Irmãos, agora ele está falando que é o maior dos profetas. Nessa lista de profetas encontramos Isaías, Malaquias, Amós, Jeremias, encontramos Daniel, encontramos Elias. Homens que deram uma contribuição histórica com as suas profecias para Israel, que todas se cumpriram. Mas Jesus está falando que entre eles era o maior. E nós podemos entender por quê. Porque primeiro, nós vemos que, assim como Jesus, a carreira, vamos dizer, o ministério de João Batista foi meteórico, deve ter durado um prazo ali de 6 meses, ou muito pouco tempo, não dá para falar, mas a teologia fala que mais ou menos um prazo de 6 meses. Ele veio para abrir o caminho para o Senhor, como ele fala, ou seja, ele veio para abrir, ele era o mensageiro, era a voz que clama no deserto. Segundo, ele se preparou durante muito tempo, tá? Ele tinha quase a mesma idade de Jesus, então provavelmente o mesmo tempo de preparo que Jesus, durante 30 anos para exercer um ministério de praticamente 6 meses. E no final de tudo, quando iam perguntar para ele, em João 3,30 fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E ele falou isso justamente para uns discípulos ciumentos que estavam falando com ele, que os seguidores dele começaram a seguir Jesus. Percebe? Sem vaidade nenhuma, com tempo de preparo e sabendo que tudo está na mão do Senhor. Esse tipo de pessoa que a honra agrada, que o Senhor se agrada, e que nós venhamos a ser pessoas assim, que o Senhor se agrada. Olha, o salmista Davi,
Ao contrário do rei Saul também foi. E ele escreveu no Salmo 18. E eu gosto, porque ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. No Salmo 18, versículo 18. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Você vai ser da turma dos que agradam ou do que, não, do que se rejeitam a dificuldade, dos que não, o Senhor rejeita, ou daqueles que eles se agradam? Irmão, enfrente a dificuldade, minha irmã, enfrente a dificuldade. Como eu disse, uma das vozes que eu tenho ouvido muito de Deus nos últimos tempos, e eu passo por isso, do Espírito Santo tem falado ao meu coração, é simplesmente continue firme, aguenta mais um pouco, espera mais um pouquinho. Sei que você está cansado e exausto, mas o teu trabalho é importante, e assim seja para todos os nós, porque o que me motiva a continuar não é nem saber que o Senhor tem, que o Cordeiro tem uma recompensa para o meu sacrifício, é justamente saber que Ele se agrada de mim, que Ele venha se agradar de nós como um incenso suave que sobe direto às suas narinas, o nosso sacrifício, que trará vitória. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra, a paz do Senhor.